Agora, há um tema, né, que está ligado ao judaísmo, que é a questão da prosperidade, né? E a gente tem essa ideia, né, do judeu ser alguém muito próspero, ou em sua maioria, né? E, e aí a gente vê algumas coisas assim dos prêmios Nobel e das invenções e tal, e mesmo sendo um povo pequeno, né, em proporção à população mundial, como é relevante, né? Fala um pouco disso pra gente, que eu sei que você começou a fazer alguns conteúdos Sim. falando sobre isso, né? Então, a grande verdade é que nem todo judeu é rico. Uhum. E quando a gente fala rico, é o rico que as pessoas acabaram de pensar, de ter grana, de ter dígitos na conta. Por quê? Porque a verdadeira prosperidade não está relacionada diretamente ao dinheiro. Por exemplo, se a gente for analisar a palavra prosperidade no hebraico, nós temos a palavra tsalar. E tsalar significa, um dos principais significados de tsalar é avançar, por exemplo. Tem judeus, É mesmo? tem rabinos, por exemplo, que eles são sustentados pelo governo de Israel para estudar a Torá. Ou seja, eles têm o sustento para, então, estudar a Torá. Quando perguntaram para os sábios, né, quem é verdadeiramente rico? E eles responderam, rico é aquele que é grato com o que possui. Então, o judaísmo tem esse conceito de prosperidade, tem esse conceito de viver contente com aquilo que possui, e por isso que ele é próspero. Então, muitas vezes está mais para a mentalidade do que simplesmente para a quantidade de Pra grana. posse. Você pode ver histórias de grandes rabinos que precisavam pedir oferta para manter a sinagoga, por exemplo, na rua, sabe? E eram rabinos que eram muito prósperos. Mas o judeu, desde que Deus lançou essa promessa sobre Abraão, o judeu nunca teve dificuldade de baixar a cabeça e de obedecer. A gente até costuma dizer, dentro do judaísmo, né, que é muito legal quando Deus revela o porquê de um mandamento. Olha, tu vai obedecer isso e vai te acontecer tal e tal coisa. Mas essa não é a motivação para que a gente obedeça. A motivação para obedecer é, ele falou, nós baixamos a cabeça e nós obedecemos. Então, para um judeu, eles viam oportunidades, por exemplo, onde todo mundo via uma oportunidade de quebrar a cara. Então, sempre para os judeus, eles acabavam dando, por exemplo, um bairro que era um banhado. Eles faziam daquele bairro o melhor bairro da cidade. Eles transformavam tudo aquilo que... A famosa frase de transformar o limão numa limonada, eles literalmente transformavam tudo aquilo que eles tinham na mão para fazer prosperar, para fazer avançar. Tem uma história muito interessante, que é de Yosef Hatzadik, José, conhecido por nós como José do Egito, né? Nós chamamos de Yosef Hatzadik, José, o Justo. Ele é, primeiro, rola aquela mentira por parte dos irmãos, né? Dizendo que, olha, não, um bicho comeu ele, pai, e aconteceu todo esse lance e tal. Na verdade, eles tinham jogado ele num poço primeiro, e aí do poço, José é vendido. José, então, avançou. Ele prosperou. Do poço, ele é vendido. Da venda, ele vai para a casa de uma grande pessoa influente no Egito, que era Potifar. E aí, na casa de Potifar, ele meio que se torna o caseiro, o dono da casa de Potifar ali. José, mais uma vez, avançou. Ele prosperou. Dentro da casa de Potifar, rolou todo aquele lance com a mulher de Potifar e tudo mais. José vai preso. Na prisão, ele era tão bom e tinha uma administração tão boa, Deus estava com José, que ele se torna o líder da prisão, como se fosse o chefe da prisão. José, mais uma vez, avançou, ele prosperou. E aí vocês sabem da história, os dois caras têm sonhos, José revela os sonhos deles, depois o sonho do próprio faraó, e ele se torna uma das pessoas mais importantes do Egito. Né? Acima dele só tinha o faraó, ele era a pessoa mais importante abaixo do faraó. Nesse momento, José recebe prosperidade financeira. Entendi. Mas até então, ele só estava prosperando, só avançando. Salar. Ele avançou da cisterna para casa de Potifar, para venda, da venda para casa de Potifar, da casa de Potifar para cadeia, da cadeia para governador do Egito. E aí ele começa a prosperar. E aí uma coisa que é interessante é que com essa bagagem toda que José teve, né, de tanto se dar mal, vamos dizer, que na verdade não estava se dando mal, mas Deus estava preparando esse caminho, né? A gente entende que toda prosperidade, ela serve um propósito. Então, muitas vezes, tem até um amigo meu que ele fala que se a gente não tem muita prosperidade é porque a gente tem uma falta de visão a respeito do nosso propósito. Então, o judeu está muito conectado de que a prosperidade é uma ferramenta para que nós possamos ativar nosso propósito. Eu pergunto para vocês, para o que serviu a prosperidade de Yosef? Para
manter viva a família de Israel que tinha a semente do Messias. Exatamente. Se Yosef, obviamente, nos planos de Deus ele ia providenciar alguma Sim. coisa, mas imaginamos que não tinha Vamos dizer Yosef. que não. Aham. A família estava fadada a morrer De fome. de fome. Então, assim, toda a prosperidade, todo o dom, tudo aquilo que Deus nos entrega, ele serve a um propósito. Então, a primeira coisa a respeito de prosperidade é saber que ela não está conectada com o dinheiro. A segunda coisa a respeito de prosperidade é saber que nós precisamos buscar propósito. O propósito vai mover prosperidade. Eu vi alguém dizendo isso, que o que é ser próspero é ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida, né? E para alguns vai ser 5 mil reais por mês, para outro vai ter que ser 1 milhão de reais por mês, porque aquilo que ele tem que construir é gigantesco nesse sentido e tal. Então, é ter o suficiente para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Exatamente. Prosperidade é tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas também é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, se você tem um casamento feliz, se você tem filhos que são educados ou são obedientes, por exemplo, se você tem a presença de Deus ou tem vitalidade, por exemplo, você é próspero. Né? Perguntaram para Steve Jobs, quando estava morrendo. E aí ele disse que a cama mais cara do mundo é a cama de um enfermo. Por quê? Ele poderia pegar toda a fortuna dele, mas não comprava o ele sair daquela cama. Então, qual é a pessoa que prospera? A pessoa que vai ter um monte de dinheiro no banco ou é a pessoa que recebe uma cura de um câncer, de alguma doença em fase terminal e pode se levantar da cama? Essa pessoa avançou, ela prosperou. Então, tá muito conectado a isso, né? Hoje existe muita narrativa, né? Eu sei que existem muitos livros que falam sobre a prosperidade judaica e eu entendo também que as pessoas acabam tendo uma sede por dinheiro, grana. E aí, então, acabam caindo nesse conto, né? Mas a verdade é que existem judeus, pessoas simples, que, por exemplo, os racídicos, que eles não têm o iPhone que às vezes a gente tem, por exemplo. Eles não têm o celular de lanterninha. Não tem televisão, por exemplo. Então, assim, a gente vai dizer, esses caras são pobres, né? Na visão que a gente tem de que prosperidade é dinheiro, né? Mas, na verdade, a prosperidade está realmente em reconhecer o Senhor, em ter a presença dele caminhando conosco e todo o acesso à sabedoria que nós temos vindo da pessoa do Mashiach e Yeshua. Então tá bem ligado à obediência, né? Exatamente. Até uma dúvida. É muito legal isso, inclusive, se eu não me engano, foi um vídeo sobre isso que eu comecei a seguir você quando você fez. E eu fiquei até com isso na cabeça. Isso é um fundamento do judeu? Todo judeu meio que tem essa visão a respeito de prosperidade, de entender que não é só uma questão financeira, mas é o avançar, é tudo. Isso é algo que todo judeu carrega em si, esse ensinamento? Os mais conservadores, sim. Só porque, como eu falei, existem muitas linhas do judaísmo e tem algumas linhas que vão até se aproveitar dessa narrativa para vender curso, para escrever livro e tudo mais, né? Obviamente. Mas se você for perguntar para os mais conservadores, os rabinos, os senhorzinhos que estão lá sendo sustentados pelo governo, essa vai ser, de fato, o ímpeto que eles têm, né? E isso me faz lembrar das palavras do Rav Shaul, do apóstolo Paulo, que ele fala que se você tem o que comer e o que vestir, seja grato. Você já é próspero, tem o que comer e o que vestir. Nós hoje temos muito mais que isso, né? Então me faz pensar que talvez essa linha de acreditar que prosperidade é avanço, essa seria mais a linha que eu estou propenso a praticar ela, entende? Se Deus quiser me dar dinheiro para que eu possa cumprir um propósito de vida, ok. E muitas vezes, por falha nossa, né, por falta de visão, como a palavra de Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, né, muitas vezes por não ter visão, por falta de conhecer o nosso propósito, de buscar o nosso propósito, a gente às vezes não prospera. Por quê? Se a tua visão a respeito de propósito é pequena, a prosperidade que você precisa é proporcional à visão que você tem. Agora, se você tem uma visão grande a respeito do teu propósito, você tem algo grande para fazer, para executar no reino de Deus, a prosperidade que ele vai derramar é muito grande na sua vida. E a gente sempre precisa entender que toda prosperidade também serve para o reino de Deus. Tudo que a gente tem, quem é que deu? É o próprio Deus. O nosso trabalho é apenas devolver para ele, fazendo o reino dele expandir aqui na Terra. Uma coisa que eu percebo, aí você pode até me corrigir se meu raciocínio não estiver correto, é que o judeu, por ter mais clareza de sua história, e a sua história fala sobre um povo escolhido por Deus, né? Ele tem uma firmeza em sua identidade. Então imagina você sendo comunicado o tempo inteiro, você foi escolhido por Deus. Nós fazemos parte do povo escolhido. Olha as promessas de Deus tá sobre as nossas vidas e tal. Então você tem essa firmeza na sua identidade
e isso te dá muito mais ousadia, coragem de avançar. Então, por exemplo, muitas pessoas poderiam abrir uma empresa, mas muitas ficam com medo e falando, eu vou abrir uma empresa, mas eu vou conseguir, mas eu não vou dar conta, certeza que eu vou falir. E alguém que tem firmeza na sua identidade, ele vai avançar com isso, né? E o Dwayne Roberts, né, no domingo, ele contou uma ilustração, né, na verdade é até uma história que, né, nos ensina, ele dizendo de um rapaz que ele foi fazer como se fosse o vestibular nos Estados Unidos, né? Eles têm uma prova depois terminando o high school, que aí, dependendo da sua pontuação, você vê a faculdade que você vai entrar. E aí ele foi fazer essa prova, tal, e ele não foi tão bem. Ele saiu da prova dizendo, poxa, cara, não fui bem, tal, não sabia várias coisas e tal, mas múltipla escolha, você coloca lá e vai, né? E aí, de repente, passou um tempo, chegou pelo correio para ele o resultado. E ele tinha tirado uma nota altíssima. Tava no topo, assim, né? Tirou uma nota altíssima naquela prova e tal. E, cara, esse cara foi tomado de confiança, falou, poxa, eu sei mais do que eu imaginava. E aí ele começou a avançar e tal, e fez faculdade e se tornou um mega empresário. Muito próspero, fazendo grandes coisas, entendeu? E foi assim, uma virada na vida dele. Entendeu? 20 anos depois, ele recebe uma carta, entendeu? Do órgão lá que cuidava da prova, dizendo, olha, a gente errou. Ele te mandou errado para você o resultado, sua nota era uma nota baixíssima, entendeu? E aí ele falando sobre isso, cara. Ele entendeu que ele era inteligente. Exato. A mentalidade, na verdade, né, que Deus plantou neles por causa dessa promessa, pronto, é isso que a gente é e pronto. E isso está sobre nós. Exatamente. Isso está sobre nós nessa mesa, né? Efésios vai dizer, vocês são escolhidos. Antes da fundação do mundo, ele te conhecia. Antes de ser formado no ventre da sua mãe, ele sabia, ele sabe o seu nome, né? Achei lindo aquilo que você falou, né? Que o Dante falou, como é que é? Vocês estão escolhendo o nome pro seu filho, né? Sim, é que a gente vai ter um menino, até eu acho que ninguém sabia disso. Meu Deus. Vamos estourar um negócio azul aqui. Já revelação. Vai ter quase nascido. E aí, a gente, no judaísmo, né? Bom, vocês sabem disso, mas dar um nome para uma criança é algo realmente... A criança vai carregar pro resto da vida dela aquele nome ali, né? Então, não é um nome que vai ser bonito só na fonética, é legal para escrever, etc., que vai ser descolado entre os amigos ou vai ser bonito pro Instagram. Mas, de fato, é algo que a pessoa vai carregar, né? Se a gente vê, por exemplo, Raquel, que estava dando à luz a Benjamim, né? Que veio ser Benjamim. Ela estava sentindo muita dor na hora que ela estava dando à luz. E ela falou, como eu estou sentindo muita dor, ele vai se chamar Benoni, filho da minha dor. Uau. Porque ela estava sentindo muita dor. E aí, Jacó estava muito feliz que ela estava dando mais um filho para ela, né? Primeiro veio José e depois veio o Benjamim. Então, Jacó estava muito feliz. Ele falou, como assim? Tu tá sentindo dor, mas para mim é uma alegria? Ele vai se chamar Benjamim, filho da minha alegria. Então, assim, é um nome que a criança vai carregar pelo resto da vida, né? Então, eu e a minha esposa, nós estamos orando muito a respeito de que qual o nome que nós devemos colocar, né? A gente não quer simplesmente uma fonética bonita e tal. E aí, conversando com o Dan, ele falou que não precisa se preocupar, porque no momento certo, Deus vai revelar para vocês como que ele já chamou o seu bebê. Nossa. E aí, tem uma situação na Bíblia que é Deus falando com o profeta Isaías. Ele fala, Isaías, não se preocupa, eu já te conheço pelo nome. E é uma das únicas situações que Deus fala. Então, quer dizer, tem um nome que talvez não seja nem o nome que a nossa mãe nos deu, mas tem um nome que ele mesmo nos conhece. Então, é muito interessante, né? Pra gente a gente talvez, muita gente tá ansiosa, fala, e aí, vocês já escolheram? Você fica mandando mensagem, né? Mas a gente tá bem tranquilo com isso, porque eu sempre falo pra minha esposa, se a gente não tivesse preocupado com isso, é porque Deus não estava preocupado de informar a gente com relação a isso. Eu tinha, por exemplo, uma convicção, desde cedo, de que com 30 anos a minha vida ia mudar. No judaísmo, nós temos uma crença, né? A ética dos pais acredita que com 30 anos a pessoa está no auge dos seus poderes, dos 30 aos 40 anos, né? E a gente vê, o José, por exemplo, ele assumiu o governo do Egito com 30 anos. Davi assumiu o reinado com 30 anos. Yohanan, o imersor, João Batista, ele começa o ministério dele com 30 anos. O próprio Yeshua, Jesus, começa o ministério dele com 30 anos. Eu pensei, alguma coisa, cara, vai acontecer com 30 anos, eu não sei o que é. Chegou a sua hora. Chegou o meu momento. É isso aí, eu não sei 31, o que é, mas... tá com 31 aqui.
Mas alguma coisa vai acontecer. E aí, claro, é dos 30 aos 40 anos, né? Dos 40 tem mais uma virada de ciclo. E eu fiz 30 anos no dia 15 de novembro. No dia 17 de novembro, a minha vida realmente mudou. E aí, um dos sinais de que estava alguma coisa mudando foi, de fato, essa voz que Deus me deu através da internet e tudo mais. Então, assim, bem como a idade, que Deus tinha plantado essa ideia em mim lá atrás já, essa atenção, né? Ele deixou no meu radar ligado. Ó, vai se preparando que alguma coisa vai mudar. Só porque eu tenho várias pessoas, amigos meus na minha comunidade, que sabem desse mesmo estudo que eu. Só porque, por que para mim foi tão convicto isso? E aí, com o nome, nós estamos nessa mesma etapa. Vamos ver o que Deus tem para liberar aí nos próximos dias.